Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sério que talvez muitos de vocês não saibam aí sobre o Civic G7. O Civic G7 até então, ele tinha um problema que muitos não sabiam. Podemos dizer que é recente que esse caso vem à tona várias vezes, né? Por causa de infelizmente, de uma coisa que tentaram esconder de nós, né? Que somos os clientes finais, que compramos os carros, que somos os motoristas aí. Mas infelizmente a gente sabe que o mercado automotivo, às vezes, ele dá muita mancada com a gente. E mesmo quando a gente acha que pode confiar numa marca, a gente vê que eles sempre vão colocar o lucro na frente. Então tem um vídeo aqui que eu separei para assistir com vocês. Eu coloquei ele aqui numa velocidade um pouco mais rápida, porque ele é um pouco longo, mas dá para entender muito bem. E a gente vai fazendo pausas e raciocinando o que esse vídeo está falando, tá? Então bora lá pro vídeo. Antes de tudo, deixa o like aqui, se inscreva, que eu sempre trago conteúdos falando sobre carros, principalmente o Honda Civic G7. Beleza? Então bora lá ver o vídeo junto. Uma colisão a 30 km por hora não deveria ser mortal, mas foi. Tudo por causa de um airbag que, ao invés de proteger, explodiu como uma granada. O impacto da batida foi leve. Ela deveria ter saído andando do carro, mas o airbag se abriu com tanta força que lançou estilhaços metálicos contra o pescoço da motorista. Então, pessoal, vimos aqui que o problema que vamos falar aqui é do airbag. Basicamente, o airbag ele explodiu. Em vez de salvar, que é o que um airbag geralmente faz, né? Na verdade, terminou, né, de mais trágico ainda por causa do airbag. Olha que coisa, hein? Vamos continuar. O nome dela era Huma Hanif, tinha 17 anos e dirigia um Honda Civic 2002. O ano era 2016 e o airbag que tirou sua vida era da Takata. A tragédia de Huma... Pessoal, a Takata é a fabricante dos airbags da Honda, né? A gente vai ver mais aqui no vídeo, só para salientar que não é só a Honda, tá? Tem outras marcas também, principalmente japonesas, né? Que infelizmente tiveram esse ocorrido. Uma foi uma dentre muitas. No mundo, pelo menos 36 pessoas morreram, 8 só no Brasil. E centenas de feridos foram registrados pelo mesmo motivo. Um defeito no inflador dos airbags capaz de transformar um item de segurança em arma mortal. 8 pessoas só no Brasil, é muita coisa, né? E você vê que a gente nem ouve falar tanto nisso, né? Aí a gente se pergunta, né? Por que uma informação dessa não chega na gente? Eu, pelo menos, não lembro de ter visto. O número de carros afetados é assustador. Mais de 100 milhões de veículos em dezenas de países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Japão e grande parte da Europa. Eu não sei se vocês separaram ali, mas o carro que a menina morreu era um Honda Civic. Acho que era um Honda Civic 2002, 2003, alguma coisa assim. Mas era o G7. O caso já é considerado o maior recall da história automotiva. Então, como uma das maiores fornecedoras de segurança automotiva do mundo passou anos vendendo peças defeituosas, e por que esse escândalo continua colocando vidas em risco até hoje? Pessoal, esse canal aqui é muito bom, elementar. Se você gosta de vídeos aí de curiosidades, assuntos diversos, eu sempre assisto ele, recomendo. A gente tá assistindo aqui direto no canal dele, e com certeza são assuntos bem relevantes. Antes dos airbags mortais, a Takata já tinha seu nome associado a outro escândalo automotivo. Em 1995, a empresa foi responsável por um dos maiores recalls da história dos Estados Unidos até aquele momento. Foram mais de 8,9 milhões de veículos E você vê, né, sempre um carro da Honda chamados para substituição dos cintos de segurança com defeito. A maioria dos carros afetados era da Honda, mas também incluía Nissan, Mitsubishi, Subaru, entre outras marcas. Os cintos soltavam ou simplesmente não travavam completamente, algo que compromete completamente a função mais básica de segurança em um carro. Então a gente já vê que o histórico da Takata aí, a fabricante do airbag de itens de segurança do carro, já não era confiável, né? Poxa, o cinto de segurança, pelo menos no Brasil, não era obrigatório, né? Se tornou obrigatório, podemos dizer que há pouco tempo, né? Mas o cinto de segurança salva a vida, né? Se ele não estiver funcionando, brincadeira, né? A investigação da NHTSA, a Autoridade Americana de Segurança Viária, revelou que os cintos de segurança utilizavam peças feitas de plástico ABS. Esse material, quando exposto ao sol por longos períodos, ficava frágil e quebrava. E o resultado era grave. Pedaços do cinto podiam se soltar ou até travar o botão de liberação, impedindo que o ocupante saísse do carro após um acidente. Ou seja, querem economizar dinheiro. Já vemos aí, né? Eles querem economizar para lucrar mais. Apesar da dimensão do problema, o recall teve baixa adesão. Apenas 18% dos 8,9 milhões de carros e caminhões com o fecho do cinto da Takata haviam sido reparados. Isso significa que milhões de carros continuaram circulando com cintos de segurança Mas aí o pessoal não colabora também, né? defeituosos por muito Porque se a fabricante lhe deu a opção de fazer o recall, o que custa fazer? Só a vida que tá em risco. tempo.
A NHTSA aplicou uma multa de $50 mil tanto à Honda quanto à Takata por não notificarem a agência sobre o defeito no cinto de segurança de forma oportuna. Na época, a lei limitava o valor das multas e a fiscalização era muito mais branda com as montadoras. A Honda sabia do problema pelo menos 5 anos antes do recall ser oficializado. Isso que dá raiva. Isso que dá raiva. Ela sabia. Mas não comunicou o defeito às autoridades nem tomou qualquer medida preventiva. Eles esperaram a bomba estourar, né? Vidas. Um exemplo claro de como Acabaram. uma decisão corporativa pode colocar vidas em risco. Mas então, se a Takata já tinha histórico de falhas e graves omissões, por que tantas montadoras continuaram confiando nela? E o que aconteceu depois que os airbags criados pela mesma empresa começaram a matar? Não, a gente já vê que é um problema antigo, que a Honda sabia e não falou, né? Pros proprietários, principalmente, né? Pras autoridades. Enfim, é palhaçada, uma corrupção, né? Uma sujeira muito grande. Até nisso a gente tem que se preocupar hoje em dia. No final dos anos 90, a Takata tomou a decisão que mudaria para sempre sua história e a de milhões de motoristas ao redor do mundo. A empresa começou a usar nitrato de amônio como composto químico para inflar os airbags. O mesmo tipo de substância usada em explosivos industriais Parece piada, né? Nossa, mano, os caras usaram uma substância usada em passou a estar bomba. dentro do volante e do painel dos carros. Olha o estrago que isso faz. Gente, é inacreditável, assim. Não faz sentido. Não faz sentido. É muito louco isso. Dá até medo. O problema é que o nitrato de amônio é altamente instável, especialmente em climas quentes e úmidos como o do México, do sul dos Estados Unidos e também de boa parte do Brasil. Com o tempo, a umidade penetra na cápsula e o composto se deteriora. Em vez de inflar a bolsa de forma controlada, ele explode violentamente, Nossa, olha isso. lançando pedaços de metal a velocidades de até 320 km por hora. Ou seja, ele abre, explode, né? O airbag é pra proteger o impacto ali, pra você não bater a cabeça no volante, né? Ali nas partes de plástico do carro. Mas você não vai bater a cabeça no volante, mas aí o plástico ou os pedaços de metais vão até você. Na velocidade de uma bala. É impressionante, né? Assim, é muito, muito... Nossa, absurdo. Que perigo. Como se fossem projéteis dentro do carro. A Takata sabia dos riscos. Relatórios internos da empresa indicam que os infladores não estavam funcionando corretamente já no começo dos anos 2000. Em alguns testes, Pessoal, essa Takata é uma pilantra, né? Poxa, mano, que absurdo. Você é louco. eles chegaram a explodir em laboratório. Mesmo assim, nada foi feito. O que A situação adianta fazer teste em laboratório se não resolve o problema? Ou ainda mais grave em 2004, quando um executivo da Takata admitiu ter manipulado dados dos testes internos para esconder falhas dos airbags. Eles conheciam o defeito e maquiaram os resultados. Em 2009, Os maiores problemas dessa empresa começaram dentro dela, né? Essas pessoas corruptas que apoiaram essas ideias. É um absurdo. a tragédia começou a aparecer nas ruas. Um homem morreu em Oklahoma quando o airbag do Honda Accord 2001 explodiu e lançou O Accord é praticamente mesmo... Aí você pode ver que é até um pouco parecido, ó, com o Civic aí, ó, o painel. Os botões, tudo, né? É o mesmo ano ali. estilhaços metálicos em seu Do pescoço. G7, né? Essa foi uma das primeiras mortes confirmadas nos Estados Unidos causadas pelos airbags da Takata. A partir daí, os relatos se multiplicaram, e as investigações mostram que o Não, e pior que tem que acontecer muito até o pessoal começar a investigar e descobrir o que era, né? defeito era ainda mais comum em carros fabricados entre 2000 e 2012. A maioria usava infladores produzidos na fábrica da Takata Não, em pessoal, Coahuila, olha no aqui. México. Mais comum em carros Olha- fabricados entre Eu 2000 quero mostrar pra vocês aqui. Olha como ficou a cara do cara. Vamos ver se eu vou fazer isso aqui. e as investigações mostram Olha que isso, aqui é a cara dele, ó. Olha como ficou. Você é louco. Mano, e o esse cara defeito era morreu, ainda mais né? comum em carros fabricados entre 2000 e 2012. A maioria usava infladores produzidos na fábrica da Takata em Coahuila, no México, onde a empresa armazenava os produtos químicos de maneira incorreta, expostos à umidade e calor excessivo. Em 2015, o governo dos Estados Unidos ordenou um recall em massa. Foram 67 milhões de Não, veículos e o pior de tudo é saber que se ninguém tivesse feito nada, investigado, feito denúncia, isso já tá acontecendo até hoje. E hoje os carros, eles vêm com mais airbags, né? São airbags na porta, no volante, em cima, enfim, de todos os lados tem airbag. Imagina o estrago que não ia fazer se continuasse. Pelo menos aí nos carros japoneses, né? chamados para reparo só nos Estados Unidos. O maior recall da história automotiva até hoje. No É total, louco. mais de 100 milhões de veículos em todo o mundo estavam equipados com airbags Takata defeituosos. Enquanto isso, as mortes continuavam. Até 2024 foram registradas mais de 36 mortes no mundo inteiro, incluindo pelo menos 8 casos confirmados no Brasil. Eurides Ferreira Lopes foi a 8ª vítima fatal no Brasil dos airbags da Takata. Coitado Ele do dirigia um Honda Civic com recall pendente e morreu após ser atingido no pescoço por estilhaços Não, olha isso, olha a batida do carro. Assim, não é uma batida fraca, mas, gente, ele jamais... Se o carro dele não tivesse airbag, ele jamais morreria metálicos nessa lançados pelo batida. airbag durante uma Mas aí o airbag terminou de matar o cara. Nossa, que absurdo. Tomara que a família tenha processado e ganhado. colisão porque... em Rio Verde. Em E você vê 2017, que é um Civic G8.
3 executivos da Takata foram Gente, acusados que de fraude por absurdo. apresentar documentos Nossa, falsos Deus. sobre a segurança dos airbags. A Takata foi condenada a pagar $1 bilhão, que inclui uma multa de 25 milhões, 125 milhões para vítimas e 850 milhões para as montadoras. Só mexendo no bolso, né? Porque a vida das pessoas que morreram não vai voltar. Eles têm que se lascar mesmo, tem que indenizar até onde dá. Mas nada disso trouxe de volta quem já havia perdido a vida. A tragédia humana por trás desse escândalo é o que mais choca. Os airbags que deveriam salvar vidas em caso de acidente se tornaram armas fatais e por decisão deliberada de uma empresa que preferiu cortar custos e esconder a verdade. Não, imagina, assim, a família vê, por exemplo, o vídeo ali, né, do cara que bateu o carro no Celta e vê que a batida não foi tão forte, o carro nem deu PT nem nada, mas por causa do airbag o cara morreu. Tipo, mano, como assim? Tá ligado? É muita loucura isso. Mas o problema maior vem agora. Ainda hoje, milhões de carros com esse defeito continuam circulando por aí, inclusive no Brasil. Então, por que novos casos ainda estão surgindo, mesmo depois de tantos anos e tantos recalls? E eu vou mostrar pra vocês aqui, vou deixar o link aqui do site da Honda pra vocês consultarem se o seu Civic, se você tem um Civic ou outro carro da Honda, se ele precisa fazer esse recall. Porque eles têm um site, uma parte separada só pra isso, pra você ver o tamanho que é. Tanto que eles têm até um vídeo informativo no site deles. Você coloca lá o número da sua placa ou o número do chassi e eles passam a informação se é necessário fazer esse recall. Em junho de 2025, um caso bizarro reacendeu a preocupação. Um Nissan Cube 2009 se envolveu em um acidente e, no lugar do airbag inflar, todo o módulo do airbag foi ejetado contra o motorista. O airbag saiu do volante como se fosse um míssil e foi parar no banco de trás. O inflador era da Takata. Mas dessa vez o defeito era outro. Pra vocês entenderem o que ele falou aqui. Literalmente, todo o sistema que segura o airbag dentro do volante saiu pra fora. O airbag ele tem um sistema. Só que pra sair pra fora é pra ser só a parte que amortece a pancada. Mas aqui nesse caso, ele saiu tudo. Ele destruiu o painel do carro do cara e foi como realmente um míssil. É difícil de acreditar, você é louco. Uma solda fraca entre as peças que manteve o sistema todo preso. O caso foi tão absurdo que mesmo o carro tendo 15 anos, a NHTSA abriu uma nova investigação. Nossa. Era mais uma prova de que o fantasma da Takata ainda assombrava o mercado automotivo. Em 2025... Você vê, né? Os caras vêm errando desde 1995, só que provavelmente as empresas, né, elas contratam porque é mais barato. E vê outros contratando, né? Um vê que tá gigante no mercado, entre aspas, né? E acaba contratando por causa de preço para economizar. É triste isso, né? Aí você vê assim como uma situação financeira, concordamos que também é difícil para as empresas, né? Mas essas empresas são muito ricas, né? É muito rica, elas têm muito dinheiro, elas lucram muito todos os anos, elas não podem colocar a vida de pessoas que confiam ali na fabricação de carros delas à toa, assim. É muita palhaçada, é brincadeira, isso é louco, é absurdo. 900 mil veículos na Europa para recall. A situação era tão grave que a empresa recomendou que os motoristas parassem de dirigir os carros até que a peça fosse trocada. Isso mostra como o problema segue atual e muito perigoso. Nos Estados Unidos, segundo a... Ou seja, ainda tem carro com esse mesmo perigo rodando. Então, gente, esse vídeo é um alerta para você que tem carro da Honda, Nissan, carro japonês, que a Takata é fabricante do airbag e dos itens de segurança. Pesquisa se o seu carro precisa de um recall. Não deixa de fazer isso, porque você pode ser a 9ª vítima aqui no Brasil. Essa é a verdade. Já pensou você ser a 9ª vítima? Você fala, isso nunca vai acontecer comigo. Rapaz, acontece sim. Todo mundo pode morrer, todo mundo, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Então não brinca, não. Cuida da sua vida, dá valor pra sua vida aí, faz o que é necessário. Na HTSA ainda existem cerca de 6,4 muita milhões de coisa, carros com airbags defeituosos rodando pelas ruas. Muita coisa. Quase uma década depois do primeiro grande recall, milhões de veículos seguem expostos ao risco. E o Brasil não fica atrás. Estima-se que 2,5 milhões de carros ainda estejam com um recall pendente por aqui. E o pior é que muitos... Gente, 2,5 milhões. Vocês acham que realmente não vai acontecer? Claro que vai, é só questão de tempo. Porque alguns carros deterioram mais rápido por causa do lugar onde a pessoa mora. Como ele falou ali, né? E a umidade faz esse efeito explosão acontecer mais rápido quando o carro sofre uma pancada. Então, às vezes, a pessoa tá morando num lugar que não é muito úmido e vai demorar mais tempo para acontecer. Mas vai acontecer. Então, se você tem um carro japonês, cara, pesquisa. Você pode facilmente estar entre esses 2,5 milhões de carros que estão com problemas. Você não é especial, você não é único para não estar dentre eles. Então, faz a sua parte. Donos nem sabem do problema.
Isso acontece porque o recall não é obrigatório e a comunicação com os Devia consumidores ser nem sempre funciona obrigatório, bem. devia ser Outros obrigatório. donos até sabem, mas acreditam que não vale a pena parar o carro para resolver um simples detalhe. A comunicação não funciona bem porque nunca que eu soube disso, nunca vi. Mesmo quando eu não tinha o Civic, eu nunca vi falar disso. E é aí que tá o risco. A General Motors tentou. Ela ofereceu R$ 500 em combustível para donos de Celta e Classic agendarem. Ô, pessoal. Aí foi da General Motors, né, também, que é... Mas caramba, 500 contos, cara, não foram, você é louco. Eu iria, de qualquer jeito. Nem pelos 500, é pela segurança, né? Mas 500 contos, você é louco. Aí compensa demais. E tá certo, eles têm que compensar os usuários. Eles já estão perdendo o tempo deles, né? Você é louco. Mas pra sua segurança, o que custa? No recall. Mesmo assim, a adesão ficou muito abaixo do esperado. E isso é um absurdo. Essas pessoas não se deram conta de que é como se você andasse com uma granada no volante, que fica a poucos centímetros da... Uma granada, você leva em conta, né? É uma granada no volante que quando bate ela vira uma granada. Mas você tem que lembrar que quando você bater o seu carro, você pode bater em alta velocidade. Então junta aí com a alta velocidade que você bateu o seu carro, mais uma granada indo na sua cara. Cara, olha, eu não vou nem falar nada, só pensa aí. Se aquele cara que bateu o carro, sei lá, 30 km por hora, 40, ele morreu, imagina você em alta velocidade. Você não vai ter chance nenhuma, meu parceiro. Esquece. Então, pesquisa se precisa fazer o recall no seu carro, por favor. cara delas. E você vê que não é... a gente falou aqui de carro japonês, mas ele falou que também da GM, né? General Motors. Então, independente do seu carro, pesquisa. Pesquisa, é melhor ter certeza. Porque é uma coisa que muita gente não sabe e tem muito carro, como a gente vê em mais de 2,5 milhões de carros que não fizeram o recall. Se você também pensa que é só um detalhe e que não vale a pena parar o carro para fazer esse recall, saiba que 8 pessoas no Brasil já morreram por conta disso e que esse é um recall extremamente necessário. Se você conhece alguém que também pensa assim, aproveita e manda esse vídeo para ela. No site Mobiauto tem uma lista bem completa. Pessoal, se você também conhece alguém, manda esse vídeo ou o vídeo do Elementar aí, o meu ou dele. Avisa o pessoal que você conhece que tem um carro, compartilha, porque essa é uma informação muito importante. De quais carros foram afetados. Mas se você quiser ter certeza se o seu carro faz parte do intervalo de chassi e ano, entre no site do Senatran ou então no site da fabricante do seu veículo e Eu vou deixar o link aqui do site da fabricante da Honda, né? vá fazer o recall. Com segurança Mas você pode pesquisar de qualquer marca. não se brinca. A Takata escondeu falhas, manipulou testes internos e escolheu um composto Uma instável pilantra e essa perigoso, Takata. mesmo sabendo do risco. E Pilantra, tudo isso foi feito para reduzir pilantra. custos e ganhar espaço no mercado. Mas ela não agiu sozinha. As montadoras sabiam. Algumas, como a Honda, tinham conhecimento sobre os defeitos Tinha conhecimento, elas foram assassinas aí de várias pessoas. anos antes dos primeiros recalls e não fizeram nada. O governo dos Estados Unidos precisou intervir diretamente. Só então começaram os recalls em massa. Mas aí já era tarde demais. Milhões de carros já estavam nas ruas, milhares de vidas já tinham sido Depois que a merda tá feita, né? O que adianta limpar? É um absurdo. Muito absurdo. colocadas em risco. Esse não foi um acidente, foi uma crise industrial causada por decisões conscientes. E o mais bizarro é que mesmo depois de tudo, milhões de carros com defeito continuam circulando. No Brasil são 2,5 milhões, nos Estados Unidos 6,4 milhões. E não há garantia de que novos casos não vão surgir amanhã. O que esse escândalo escancarou é que no jogo entre segurança e lucro, a vida humana muitas vezes não vale nada. As empresas escolhem não agir porque sabem que podem pagar caro por isso e acabam apostando Elas esperam vir as consequências, né? Elas apostam na vida da pessoa. Isso que elas fazem. pra ver. E o resultado tá aí, pessoas mortas por causa de uma peça que na verdade deveria salvá-las. Mano, assim, é um absurdo um airbag matar uma pessoa, porque é pra proteger a pessoa. Mas o maior absurdo, né, não é uma coisa que aconteceu assim por acaso. Eles sabiam disso. Várias pessoas aprovaram isso. Provavelmente teve reuniões na Takata. Imagine os caras grandes lá, os tubarão da Takata e da Honda fazendo uma reunião pra falar sobre esse assunto. Com certeza eles falaram. Chegou até a mesa deles e uma rúbrica de caneta autorizou a morte de várias pessoas. Essa é a verdade. Os caras autorizaram. Todo mundo que autorizou sabia das consequências, sabia do histórico da Takata. Não fizeram questão, mesmo depois de muito tempo, demoraram. Eles realmente só resolveram agir por causa da pressão do governo e dos donos dos carros. Porque senão tava aí fabricando até hoje esse airbag perigoso. E você, concorda comigo? Comenta aqui abaixo e me diz o que achou desse vídeo. Bom, pessoal, esse era o vídeo aqui do canal Elementar. Eu espero que vocês tenham gostado do canal dele. É um canal muito bom. Eu assisto vídeos dele sempre aqui. É muito informativo. Se você gosta de sempre estar informado em assuntos que não é muito falado, esse é o canal certo. Pessoal, e de novo, se você tem um Honda ou tem um outro carro, pesquisa aí na internet, recall sobre airbag da Takata no Google aí, joga. Pesquisa se seu carro precisa fazer, porque isso pode salvar a sua vida.
A gente fala assim, pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira, é sério mesmo. É uma informação que muita gente não sabe, e eu usei aqui o meu canal, que ainda não é tão grande, mas já alcança algumas pessoas para informar isso para vocês. Então, tomem cuidado aí, né, com esse acessório de segurança que pode ser perigoso. Eu tenho certeza que vocês vão tomar a melhor decisão aí, pois vocês sabem o valor que a sua vida tem. É isso. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva e deixa o like, isso me ajuda muito. E comenta aqui se você sabia dessa informação, ou se você foi pego de surpresa e já está pesquisando aí para saber se o seu tem. Obrigado aí por acompanharem os vídeos e a gente se vê no próximo. Valeu, tchau, tchau.